Fala, minha gente! Se segura que hoje tem história das boas. Vamos contar uns causos impressionantes que acontecem aqui na roça. Então já se inscreve no canal e deixa um like neste vídeo para fortalecer nosso trabalho. Também coloca nos comentários de onde você é e que horas que está assistindo nosso vídeo. Então bora para os causos. O mistério da abóbora que brilhava. Capítulo 1. O silêncio de Vila da Lua. Nova Vila da Lua Nova não era um lugar que aparecia em mapas grandes. Era um punhado de casas aconchegadas entre o que o povo chamava de Serra do Curral e o Rio Manso, que serpenteava preguiçoso, refletindo o céu azul mais límpido que se podia imaginar. Ali, a vida tinha o ritmo da enxada e do sol. O tempo era contado pelas estações. E o maior espetáculo da noite era a Via Láctea, que se derramava sobre o céu escuro como um rio de diamantes. As casas eram simples, a maioria de adobe e telhas, colonial, com varandas que davam para os quintais onde galinhas ciscavam e cachorros preguiçavam ao sol. Não havia asfalto, nem postes de luz por toda parte. As ruas eram de terra batida, e à noite a luz vinha dos lampiões, das velas e da majestosa lua que, naquela parte do mundo, parecia maior e mais brilhante. No coração de Vila da Lua Nova, vivia a família do seu Agenor. Ele era um homem calado, de ombros largos e mãos calejadas, que passava os dias no roçado, cultivando milho, feijão e, nos canteiros mais afastados, as abóboras que eram o orgulho da colheita. Dona Carmela, sua esposa, era a alma da casa. Seu sorriso aquecia mais que o fogão a lenha. E suas mãos faziam um pão de queijo, que era lenda na região. Tinham 3 filhos. O Zé, o mais velho, já um moço que ajudava o pai na lavoura. A Lúcia, a do meio, com seus 15 anos e o sonho de ser costureira. E o caçula, Zezinho, um menino de 8 anos, de olhos vivos e curiosidade que parecia não ter fim. Zezinho era o tipo de criança que observava mais do que falava. Enquanto os outros meninos corriam atrás de pipa ou jogavam bola de gude, Zezinho gostava de se embrenhar no mato perto do sítio, de sentar na beira do Rio Manso, observando os peixes, ou de acompanhar o pai no roçado, perguntando sobre as plantas e os segredos da terra. Ele tinha uma conexão especial com a natureza. Uma sensibilidade para os pequenos detalhes que os adultos, na correria do dia a dia, acabavam por ignorar. E essa curiosidade seria a chave para o mistério que estava para abalar a pacata Vila da Lua Nova. As noites em Vila da Lua Nova eram de um silêncio profundo, quebrado apenas pelo coachar dos sapos, o canto dos grilos e o ocasional uivo distante de um cão. Era um silêncio que embalava o sono e convidava à contemplação. Por isso, quando algo diferente começou a aparecer, a surpresa foi ainda maior. O roçado de seu Agenor era vasto. Ele se estendia por trás da casa, subindo uma pequena elevação até uma cerca de arame farpado que delimitava as terras do vizinho, o seu Inácio. Seu Inácio, um homem mais recluso, tinha um pedaço de terra menos cuidado, com alguns pés de abóbora que cresciam de forma mais selvagem, entre as touceiras de capim alto. Foi justamente ali, no roçado do seu Inácio, que o mistério começou. Capítulo 2. O primeiro brilho na escuridão era uma noite de terça-feira, sem lua, daquelas em que a escuridão da roça é quase palpável. Seu Agenor tinha ido verificar a cerca que dividia suas terras das de seu Inácio. Havia rumores de que uns porcos do mato estavam invadindo as lavouras, e ele queria ter certeza de que tudo estava seguro. Ele levava apenas um lampião velho, cuja luz amarelada dançava com o vento, criando sombras fantasmagóricas nas árvores retorcidas. Seu Agenor caminhava lentamente, com os olhos atentos ao chão e aos sons da mata. De repente, uma luz fraca, mas perceptível, chamou sua atenção.
Vinha do roçado do seu Inácio. Um brilho esverdeado, quase fosforescente, que parecia pulsar em meio à escuridão. Ele parou, franziu a testa. Que luz seria aquela? Não era vagalume, pois o brilho era constante e muito mais forte. Seu Agenor era um homem prático, de pouca fantasia, mas o arrepio que subiu por sua espinha não era de frio. Com cautela, ele se aproximou da cerca. O brilho vinha de uma moita de capim alto, onde se sabia que seu Inácio tinha uns pés de abóbora largados. A luz era intensa o suficiente para delinear o contorno de algo redondo, grande, que parecia flutuar sobre a terra. Era uma abóbora comum, mas que brilhava com uma luz etérea e misteriosa. Seu Agenor não era medroso, mas uma cena daquelas era para gelar o sangue de qualquer um. Ele ficou ali, paralisado, observando a abóbora. Ela pulsava, como um coração verde luminoso no meio da noite. Ele pensou em se aproximar, mas a mente, acostumada com a lógica do dia, não conseguia processar aquela imagem. Deu um passo para trás, mais um, e sem tirar os olhos do brilho, começou a recuar lentamente, até se virar e apressar o passo de volta para casa, o coração batendo descompassado no peito. Ao chegar em casa, Dona Carmela já dormia. Seu Agenor deitou na cama, mas o sono não veio. A imagem da abóbora luminosa martelava em sua mente. Ele tentou se convencer de que havia imaginado, que era cansaço, que a luz do lampião havia pregado uma peça. Mas ele sabia o que tinha visto. Na manhã seguinte, ele hesitou em contar. Homens da roça não falavam de assombração. Mas a cena era vívida demais. No café da manhã, com o cheiro de pão de queijo fresco no ar, ele soltou, quase em um sussurro. Ontem à noite, vi uma coisa no roçado do Inácio. Dona Carmela parou de servir o café. Zé e Lúcia, que comiam em silêncio, levantaram os olhos. Zezinho, que mexia o café com a colher, prestou atenção. "O que foi, pai?" perguntou Zé curioso. Seu Agenor hesitou. Uma abóbora. Ela estava brilhando. Uma luz verde no meio do mato. O silêncio caiu sobre a mesa. Dona Carmela fez um sinal de cruz. Lúcia arregalou os olhos. Zé soltou uma risada nervosa. "Que é isso, pai? Abóbora brilhando? O senhor andou bebendo quentão cedo?" zombou Zé. Zezinho, porém, não riu. Seus olhos brilharam com uma faísca de interesse. A ideia de uma abóbora que brilhava parecia fascinante. Ele guardou a informação, já traçando em sua mente um plano para investigar. A notícia, porém, não demorou a se espalhar. Seu Agenor, embora discreto, acabou comentando com o seu Elias, seu vizinho mais próximo. Seu Elias, que não guardava segredo, soltou a história na venda do seu Tibúrcio, o armazém da vila. E assim, o cochicho sobre a abóbora assombrada começou a correr por Vila da Lua Nova. Capítulo 3. O medo e as lendas, que floresceram na escuridão. Nos dias que se seguiram, a história da abóbora que brilhava ganhou contornos sobrenaturais. A cada boca que passava, um detalhe era acrescentado, um medo era amplificado. A luz não era mais fraca, era intensa, quase cegante. A abóbora não pulsava, ela flutuava, girava no ar. Os relatos começaram a se multiplicar. Não era apenas seu Agenor que a tinha visto. A dona Custódia, que passava perto do roçado de seu Inácio ao entardecer para encurtar o caminho, jurou que viu a abóbora rolando sozinha pelo chão, com a luz esverdeada se espalhando como um rastro fantasmagórico. O seu Zé Resmungão, um fazendeiro rabugento que não acreditava em nada, foi visto correndo pela rua em plena madrugada, pálido, afirmando ter visto a abóbora, dançando no meio do pasto, com uma luz que parecia chamar as almas. O medo começou a se instalar em Vila da Lua Nova.
Os roçados de seu Inácio, que já eram menos frequentados, agora se tornaram um lugar proibido. Ninguém mais ousava passar por lá depois que o sol se punha. As crianças que antes brincavam até tarde nas ruas, agora eram recolhidas antes do anoitecer. As lendas floresceram como mato depois da chuva. A dona benzedeira Olívia, a mulher mais respeitada por sua sabedoria e conexão com o mundo espiritual, declarou com a voz grave: "Aquela abóbora é um sinal, uma alma penada, talvez de alguém que enterrou um tesouro ali e não consegue descansar. Ou é um aviso da terra, que está brava com a gente." Ela começou a benzer as portas das casas com água benta e a fazer orações noturnas para afastar o mal. O velho Jeremias, o contador de causos da vila que passava as noites na venda do seu Tibúrcio, começou a contar histórias de lanternas de alma e de almas que viravam fruto, para assustar os vivos. Suas histórias, que antes eram só entretenimento, agora ganhavam um ar de verdade. Alguns diziam que era um pacto, que alguém havia feito um acordo com o capeta, e a abóbora era a prova do trato. Outros, mais práticos, tentavam explicar. "Deve ser vagalume grudado na abóbora", dizia o seu Joaquim, o ferreiro. Mas logo era rebatido. "Vagalume não brilha daquele jeito e não rola sozinho." O impacto do mistério da abóbora que brilhava começou a ser sentido na rotina do vilarejo. Os homens tinham medo de ir para o roçado ao amanhecer, temendo dar de cara com a abóbora luminosa. As plantações de seu Inácio, que já eram menos cuidadas, ficaram quase abandonadas. O milho e as abóboras lá estavam crescendo sem que ninguém as colhesse, por medo do que a noite guardava. Seu Agenor, embora ainda se lembrasse do arrepio que sentiu, tentava manter a calma. "Isso é invenção. Não tem assombração em abóbora, não." Mas até ele, discretamente, evitava passar pelo roçado de seu Inácio depois do anoitecer. Zezinho, contudo, ouvia tudo com uma curiosidade crescente. Enquanto os adultos falavam, em medo, ele pensava em como uma abóbora poderia brilhar. Sua mente infantil, ainda não corrompida pelo medo irracional, via aquilo como um desafio, um quebra-cabeça. Ele não sentia medo, mas uma vontade imensa de desvendar o segredo daquela luz misteriosa. Em suas brincadeiras no quintal, ele começou a imitar o movimento de um objeto redondo rolando, imaginando como faria uma abóbora acender. Capítulo 4. A curiosidade de Zezinho e o cachorro. Dengo, enquanto o medo se espalhava entre os adultos, Zezinho via o mistério da abóbora que brilhava com outros olhos. Para ele não era uma assombração, mas um enigma fascinante, um quebra-cabeça que só ele talvez pudesse resolver. Ele tinha uma alma de pequeno investigador, movido pela curiosidade e por uma capacidade de observação que os adultos, presos em suas superstições, haviam perdido. Seu melhor companheiro nessas aventuras silenciosas era o Dengo, um vira-lata, magricela e peludo, de orelhas pontudas e um rabo que abanava sem parar. Dengo era o cão da família, mas tinha uma ligação especial com Zezinho. Onde Zezinho ia, Dengo ia atrás. Um fiel escudeiro que parecia entender os pensamentos do menino com um simples olhar. Dengo não latia muito, mas seu farejo era aguçado e sua presença reconfortante. Zezinho passava os dias fazendo perguntas, que incomodavam os adultos. "Pai, como uma abóbora brilha? Ela tem luz dentro dela?" Seu Agenor apenas resmungava. "Coisa do capeta, Zezinho. Não se meta com isso." Dona Carmela, mais carinhosa, mas igualmente apreensiva, dizia: "É um mistério. De Deus, meu filho. É melhor não mexer." Mas Zezinho não se contentava com respostas vazias. Ele observava. Nos dias de sol, ele ia para o roçado de seu pai, perto da cerca que dividia as terras com seu Inácio. Sentava-se na grama, Dengo ao seu lado, e olhava,
fixamente para o local onde a abóbora tinha sido vista pela primeira vez. Ele tentava imaginar o brilho, o movimento. Ele notava o tipo de capim que crescia ali, as pedras soltas, a forma como a luz do sol batia ou não batia em certos horários. Suas primeiras investigações noturnas foram secretas e, para ele, emocionantes. Assim que os pais e irmãos dormiam, Zezinho, com o coração aos pulos, escorregava da cama. Pegava uma lanterna pequena que seu pai usava para emergências e, com Dengo em seus calcanhares, saía pela porta dos fundos. Ele não ia direto para o roçado de seu Inácio. Era cauteloso. Primeiro, observava de longe, da beira do seu próprio roçado. A escuridão da noite na roça era densa, diferente da escuridão da cidade, que sempre tinha um brilho distante. Ali, o silêncio era tão profundo que se podia ouvir o próprio coração batendo. Nas primeiras noites de vigília, Zezinho não viu nada. O roçado de seu Inácio era apenas um emaranhado de sombras. Ele voltava para casa desapontado, mas não desistia. A curiosidade era maior que o medo. Uma noite, porém, ele teve sorte. A lua estava fina, quase escondida, e a escuridão era perfeita para um mistério. Zezinho e Dengo estavam escondidos atrás de uma moita de milho já alto, esperando. De repente, lá estava. A luz esverdeada, fraca no início, mas crescendo em intensidade. Vinha do canto mais afastado do roçado de seu Inácio, quase na beira do mato. Era uma abóbora, grande, redonda, com um brilho que parecia vir de dentro. Ela não rolava, como Dona Custódia havia dito. Ela ficava ali, pulsando, como uma estrela cadente que havia caído no chão. Dengo, ao lado de Zezinho, soltou um pequeno resmungo, mas não latiu. Apenas se encolheu, observando com curiosidade o brilho. Zezinho ficou ali por um longo tempo, observando. Ele notou que o brilho não era sempre igual. Às vezes, ele parecia diminuir um pouco, como se estivesse respirando. Ele também notou que a luz não era fria, como a de um vagalume. Parecia ter um calor, quase imperceptível. Ele não conseguiu se aproximar naquela noite. O medo finalmente começou a aparecer. Não o medo de assombração, mas o medo do desconhecido. Ele e Dengo voltaram para casa, mas Zezinho dormiu com a mente cheia de perguntas e com a imagem da abóbora luminosa gravada em sua memória. Ele estava mais perto de desvendar o segredo. Capítulo 5. As pistas e a persistência de um menino curioso. A cada nova aparição da abóbora, as histórias se tornavam mais fantásticas e o medo mais generalizado. Os mais medrosos de Vila da Lua Nova, como o seu Zé Resmungão, não saíam de casa depois das 6 da tarde, mesmo que precisassem. A venda do seu Tibúrcio, que antes fervilhava de gente à noite, agora ficava vazia depois do pôr do sol. O silêncio da vila era quebrado apenas pelos uivos dos cachorros, que pareciam sentir a presença do mistério. Zezinho, no entanto, persistia. Ele já havia visto a abóbora brilhando várias vezes, e a cada vez sua curiosidade só aumentava. Ele sentia que havia uma explicação lógica, algo que os adultos, presos em suas superstições, não conseguiam enxergar. Suas investigações noturnas se tornaram mais audaciosas. Com Dengo sempre ao seu lado, ele começava a se aproximar um pouco mais do roçado de seu Inácio. Ele levava um caderno e um lápis, anotando as pistas que observava. Pista 1. O brilho constante e pulsante. Zezinho notou que o brilho da abóbora não era intermitente como o de vagalumes. Era contínuo, mas com um leve pulsar, como uma respiração, lenta. Isso o fez pensar que não eram apenas bichinhos voando sobre ela. Pista 2. O calor leve. Uma noite, a abóbora estava mais próxima da cerca. Zezinho, com a coragem impulsionada pela curiosidade, esticou a mão. Ele não a tocou, mas
Sentiu um calor leve, quase imperceptível, emanando dela. Não era o calor de um fogo, mas um calor orgânico. Pista 3. A ausência de cheiro. Ele notou que a abóbora não tinha cheiro. Se fosse algo queimando ou uma reação química, teria algum odor. Mas não. Apenas o cheiro de terra molhada e mato. Pista 4. Onde ela aparecia. Zezinho percebeu que a abóbora não aparecia em qualquer lugar. Sempre era em um local com pouca luz natural, à sombra de árvores ou em buracos na vegetação. E sempre perto de alguma fonte de umidade, como um riacho pequeno ou um solo mais encharcado. Uma noite quase foi descoberto. Zezinho e Dengo estavam agachados perto de uma moita de milho, observando a abóbora que brilhava intensamente. De repente, ouviram vozes. Era o seu Zé Resmungão e o seu Joaquim, armados com foices e lampiões, vindo em direção ao roçado de seu Inácio. Eles haviam decidido enfrentar a assombração. Zezinho e Dengo se encolheram ainda mais. O coração do menino batia como um tambor. Os homens se aproximaram da abóbora, tremendo de medo. Seu Zé Resmungão, com a voz embargada, gritou: "Sai daqui, assombração! Em nome de Deus!" Seu Joaquim jogou água benta na abóbora. A abóbora, para o terror deles, não parou de brilhar. Ela apenas pareceu pulsar mais forte, como se estivesse zombando do medo dos homens. Seu Zé Resmungão e seu Joaquim, apavorados, soltaram gritos e correram em disparada de volta para a vila, deixando Zezinho e Dengo sozinhos. Zezinho, aliviado por não ter sido visto, mas também um pouco frustrado. Pela falta de coragem dos adultos, percebeu que não adiantava esperar por eles. Teria que desvendar o mistério sozinho. Ele voltou para casa com uma nova certeza. O brilho da abóbora não era assustador. Era diferente. E ele sentia que a resposta estava muito próxima. Ele olhou para Dengo, que o fitava com seus olhos curiosos. "A gente vai descobrir, Dengo", sussurrou o menino. "A gente vai descobrir o que faz essa abóbora brilhar." A partir daquele dia, Zezinho se dedicou ainda mais à sua investigação. Ele começou a desenhar a abóbora em seu caderno, tentando capturar os detalhes do brilho, a forma como ela parecia interagir com a escuridão. Ele estava a um passo da grande descoberta. Capítulo 6. O caminho da descoberta e a revelação inesperada A curiosidade de Zezinho era como uma chama que queimava mais forte a cada dia. Ele sabia que o segredo da abóbora não era de assombração, mas de algo natural. Algo que os adultos, presos em suas crenças, não conseguiam enxergar. Sua intuição de criança, livre de preconceitos, o guiava. Uma tarde, Zezinho estava no roçado com o pai, ajudando a colher o milho. Ele notou que a abóbora que brilhava estava sempre nas partes mais úmidas do terreno de seu Inácio, onde a vegetação era mais densa e o sol demorava mais para chegar. Ele se lembrou do calor leve que sentira e da ausência de cheiro. Naquela noite, Zezinho traçou um novo plano. Ele não esperaria o brilho aparecer. Ele iria procurar. Munido de sua lanterna, seu caderno e, claro, Dengo, ele se dirigiu ao roçado de seu Inácio. Ele focou nos cantos mais úmidos e sombrios do terreno. Caminhou devagar, com a lanterna varrendo o chão, procurando por algo em comum. Dengo farejava o chão, suas orelhas atentas a qualquer som. De repente, Dengo parou. Ele cheirou o ar, deu um pequeno latido abafado e começou a cavar com as patas, dianteiras em um ponto específico. Zezinho se aproximou. No local onde Dengo cavava, a terra era mais escura e úmida. E ali, quase escondido sob uma moita de samambaias, estava uma abóbora. Uma abóbora comum, como todas as outras, mas com um brilho fraco e constante. Zezinho se ajoelhou. Ele encostou a mão na abóbora. Sentiu o calor leve, o mesmo que já havia sentido antes. Ele pegou a abóbora com as duas mãos e o brilho pareceu intensificar.
Não era como uma lâmpada, mas um brilho orgânico, sutil. Ele a virou. E então, ele viu o segredo. A abóbora não brilhava por si só. Em sua casca, havia centenas de pequenos fungos bioluminescentes, minúsculos e quase invisíveis à luz do dia, que se alimentavam da umidade e da matéria orgânica da abóbora. Esses fungos, na escuridão da noite, produziam uma luz fria, esverdeada, a mesma que Zezinho havia visto. Era um fenômeno natural, conhecido em algumas matas úmidas, mas raro e quase desconhecido em Vila da Lua Nova. A pulsação do brilho que Zezinho havia notado era o efeito do orvalho da noite, ou da variação de umidade que intensificava ou diminuía a luminosidade dos fungos. O movimento da abóbora que as pessoas juravam ter visto rolando era, na verdade, causado por pequenos animais da floresta. Tatus, roedores, até cobras, que passavam por ali, esbarravam na abóbora, ou até se aninhavam nela para se aquecer, fazendo-a se mover alguns centímetros. As chuvas fortes também poderiam ter feito algumas rolarem de um lugar para o outro. Zezinho ficou ali, maravilhado. Não era assombração. Era a natureza em sua forma mais misteriosa e bela. Era a vida. Ele pegou a abóbora com cuidado como se fosse um tesouro e correu de volta para casa, Dengo pulando de alegria ao seu lado. Chegou em casa, eufórico. Seu pai, Dona Carmela e seus irmãos estavam na cozinha, preocupados com sua ausência. Pai, mãe, eu descobri. Não é assombração. Olha! Zezinho colocou a abóbora no meio da mesa. À luz do lampião, ela parecia uma abóbora comum. Ele pediu que apagassem o lampião. Dona Carmela, desconfiada, mas curiosa, obedeceu. E ali, na escuridão da cozinha, a abóbora começou a brilhar. Fraca no início, depois mais forte, com sua luz esverdeada e pulsante. É um fungo! Explicou Zezinho com os olhos brilhando de orgulho. São uns bichinhos que moram na casca dela. Eles brilham no escuro. Seu Agenor pegou a abóbora nas mãos, virou-a, tateou a casca. Ele, um homem da terra, nunca tinha visto algo assim. Dona Carmela fez um sinal de cruz, mas dessa vez, não de medo, mas de admiração. Zé e Lúcia, que antes zombavam, estavam com a boca aberta. O mistério estava desvendado. Não havia fantasmas, nem pactos, nem maldições. Havia apenas a beleza, oculta da natureza, revelada pela curiosidade de um menino e a lealdade de seu cachorro. O anjo do Arraial dos Velhos. No pequeno e acolhedor vilarejo de Recanto Feliz, onde a vida seguia o ritmo das estações e a fé era um abraço caloroso, o evento mais esperado do ano era o Arraial dos Velhos. Era uma festa junina especial, feita pelos mais jovens para os idosos da comunidade. A praça ficava enfeitada com bandeirinhas coloridas, a fogueira crepitava alegremente e o cheiro de quentão e pipoca enchia o ar. O objetivo era trazer alegria e calor para os corações daqueles que tanto já tinham vivido. Naquele ano, porém, uma tristeza pairava sobre o Arraial dos Velhos. O seu Joaquim, um senhor de 90 anos, o mais antigo e querido morador de Recanto Feliz, estava acamado há meses. A doença o tinha deixado fraco, sem forças para levantar. Seu Joaquim, que era a alma do arraial, o contador de causos e o animador das quadrilhas, agora jazia em sua cama, observando o movimento da festa pela janela de seu quarto, com um olhar de profunda melancolia. Os vizinhos iam visitá-lo, levavam um pedaço de bolo, um gole de quentão, contavam as novidades da festa. Mas seu Joaquim apenas suspirava. Ah, se eu pudesse estar lá com a minha gente! O arraial estava em seu auge. A quadrilha dançava na praça. As crianças corriam com as bandeirinhas. O sanfoneiro tocava um forró animado.
Era uma noite de lua cheia que iluminava o vilarejo, com uma luz prateada. De repente, em meio à fogueira e à dança, um vulto diferente surgiu. Era uma figura. Não era de gente. Era uma aparição. A figura era alta, luminosa, envolta em um tecido que parecia feito de nuvens. Não tinha rosto definido, mas transmitia uma sensação de paz e calor. Ela não falava, mas sua presença era sentida por todos. Era o anjo do arraial. O anjo andou entre as pessoas, como se abençoasse a festa. Um silêncio respeitoso tomou conta da praça. Ninguém sabia se era uma visão ou uma realidade, mas a sensação era de um momento sagrado. O anjo, com um movimento suave, dirigiu-se para a casa do seu Joaquim. Ele parou diante da janela do quarto do velho, que estava aberta. Seu Joaquim, com seus olhos fracos, viu a luz, a figura. Não sentiu medo. Sentiu uma paz, um calor que o invadiu. O anjo estendeu uma mão luminosa em direção a seu Joaquim, mas não o tocou. Apenas um brilho dourado emanou de sua palma e penetrou o peito do velho. Um calor gostoso se espalhou pelo corpo de seu Joaquim. Um calor que afastava o frio da doença e trazia de volta a força. Ele sentiu um ímpeto, uma vontade incontrolável de se levantar. Com um esforço que parecia sobre-humano, seu Joaquim empurrou os cobertores, apoiou-se na beirada da cama e, para a surpresa de sua filha, Dona Marlene, que estava ao seu lado, pôs os pés no chão. "Pai, o senhor está de pé!" gritou Dona Marlene em choque. Seu Joaquim, cambaleante, mas com um brilho novo nos olhos, respondeu: "Eu preciso ir para o arraial. O anjo me chamou." Ele se vestiu com a ajuda da filha, que não conseguia acreditar no que via. Seu Joaquim, que não andava há meses, saiu de sua casa e caminhou devagar, mas firme, em direção à praça do arraial. Quando ele apareceu na entrada da festa, o povo parou, a música parou. As pessoas se entreolharam sem acreditar. Seu Joaquim, que antes era uma figura frágil, agora estava ali, de pé, com um sorriso no rosto e os olhos marejados de alegria. O anjo da colheita, que ainda estava na praça, lançou um último brilho de luz sobre seu Joaquim e depois elevou-se suavemente, desaparecendo no céu estrelado. O povo de Recanto Feliz explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Seu Joaquim, o mais velho do vilarejo, curado por uma aparição misteriosa no meio da festa junina, foi recebido com festa e abraços. Ele não conseguiu dançar a quadrilha, mas cantou as modas de viola com uma voz que parecia renovada e contou seus causos com o mesmo brilho de antes. O arraial dos velhos daquele ano virou o mais lendário de todos. A história do anjo que curou seu Joaquim se espalhou por toda a região, reforçando a fé do povo e a crença nos milagres que podem acontecer quando menos se espera. Para o povo de Recanto Feliz, o anjo do arraial não era apenas uma visão. Era a prova de que a fé, a compaixão e a alegria têm o poder de curar e de trazer esperança. E que, às vezes, a maior das bênçãos surge nos momentos mais simples e festivos, vindo para tocar os corações daqueles que mais precisam, na mais bela das noites de festa. Capítulo 7. A luz da razão e a celebração da descoberta. Notícia da descoberta de Zezinho se espalhou por Vila da Lua Nova, mais rápido que fogo em capim seco. No dia seguinte, a casa de seu Agenor estava cheia de gente. Curiosos, céticos, medrosos. Todos queriam ver a tal abóbora que brilhava. Zezinho, com a abóbora nas mãos, demonstrava o fenômeno. No claro, ela era uma abóbora comum. Mas assim que ele a levava para um quarto escuro, ou para a sombra de uma árvore, ela começava a brilhar, com sua luz esverdeada e misteriosa. As pessoas se revezavam para tocar na abóbora,
para sentir, o calor leve para ver de perto os minúsculos fungos que mal se enxergava. O choque inicial de descrença logo deu lugar ao fascínio e, finalmente, ao alívio. O seu Zé Resmungão, que antes jurava de pés juntos que era assombração, ficou com a cara vermelha de vergonha. Quem diria, um bichinho? E eu correndo que... nem doido. Dona Benzedeira Olívia, com sua sabedoria, apenas sorriu. Eu disse que era um sinal. E era mesmo. Um sinal da sabedoria de Deus na natureza e da inteligência do nosso pequeno Zezinho. A descoberta da abóbora luminosa mudou a percepção de Vila da Lua Nova. O medo deu lugar ao aprendizado. As pessoas que antes se apegavam às superstições começaram a questionar mais, a observar a natureza com outros olhos. Eles entenderam que o desconhecido não era necessariamente mau, mas apenas algo a ser compreendido. Zezinho, o menino quieto e observador, virou um pequeno herói, não só por ter desvendado o tio mistério, mas por ter mostrado à comunidade o valor da curiosidade, da persistência e da crença na lógica, mesmo em meio ao medo. Ele era o menino da abóbora luminosa. E seu nome passou a ser sussurrado com a admiração. A abóbora que brilhava não era mais uma assombração. Virou um símbolo. Um símbolo da beleza oculta da natureza, da magia que existe nas coisas simples e da importância de se questionar, de investigar, de buscar a verdade. Seu Inácio, o dono do roçado onde a abóbora foi encontrada, também se surpreendeu. Ele permitiu que Zezinho e seu pai explorassem seu terreno e descobriram outras abóboras com os mesmos fungos, embora nenhuma brilhasse com a mesma intensidade da primeira. A partir de então, o roçado de seu Inácio, antes temido, virou um local de estudo e de fascínio. As noites em Vila da Lua Nova voltaram a ser tranquilas, mas com uma nova camada de encantamento. Os sussurros não eram mais de medo, mas de admiração pela luz da abóbora e pela inteligência do menino. As crianças voltaram a brincar nas ruas até tarde, e o som dos grilos e sapos se misturava ao riso solto. Capítulo 8. O legado da abóbora e a nova luz, de Vila da Lua. Nova o tempo passou em Vila da Lua Nova, e a história da abóbora que brilhava se solidificou como uma das mais queridas lendas do lugar. Zezinho cresceu, mas sua paixão pela natureza e pelos mistérios não diminuiu. Ele se tornou um jovem estudioso que, com o apoio de seus pais e da comunidade, conseguiu ir para a cidade grande para estudar biologia. Ele sempre voltava à Vila da Lua Nova, para o seu roçado, para a sua família e para revisitar a abóbora que tinha mudado sua vida. A abóbora original, a que Zezinho descobriu, foi cuidadosamente preservada por seu Agenor e Dona Carmela. Ela ficava em uma caixa de vidro, em um canto especial da sala, e era mostrada aos visitantes, sempre acompanhada da história de como um pequeno menino desvendou um grande mistério. A luz dos fungos, com o tempo, diminuiu, mas o brilho da história permaneceu. A Vila da Lua Nova, por sua vez, mudou um pouco. O caso da abóbora despertou no povo uma nova curiosidade pela ciência e pela natureza. A escola local, antes focada apenas no básico, passou a ter aulas mais interativas sobre a fauna e a flora da região. As crianças, inspiradas em Zezinho, se tornaram mais observadoras, questionadoras. O dia em que Zezinho desvendou o mistério, um domingo, foi transformado em uma pequena celebração anual em Vila da Lua Nova. No dia da descoberta da abóbora luminosa, as crianças saíam em busca de fenômenos naturais em suas próprias casas e roçados, incentivadas a observar, a questionar, a desvendar os pequenos mistérios do cotidiano.
Eles montavam mini exposições de pedras curiosas, insetos diferentes, plantas estranhas. Aquele dia se tornava um lembrete do poder da curiosidade e da razão. A lenda do mistério da abóbora, que brilhava, não era uma história de assombração para assustar. Era uma história de iluminação, no sentido mais puro da palavra. Ela ensinava que o medo muitas vezes nasce do desconhecido e que a verdadeira coragem não é enfrentar um fantasma, mas buscar a verdade por trás do que parece inexplicável. A abóbora, com seu brilho sutil e seus fungos invisíveis, se tornou um símbolo da humildade da natureza, que guarda maravilhas em seus cantos mais simples. E Zezinho, o menino que a desvendou, se tornou um exemplo de que a sabedoria não está apenas nos livros, mas na observação atenta, na mente aberta e na coragem de uma criança que ousa questionar o que os adultos aceitam como verdade. As noites em Vila da Lua Nova continuaram a ser escuras, mas não havia mais medo. Havia apenas o som dos grilos, o sussurro do vento. E de vez em quando, um brilho suave e familiar, vindo de algum canto do roçado. Um lembrete silencioso do dia em que uma abóbora mudou a forma como o povo via o mundo. Um mundo cheio de mistérios. Sim, mas também de respostas, esperando para serem descobertas pela luz da curiosidade. O galo que cantava em japonês. No pacato vilarejo de Rio das Flores, onde a vida seguia o ritmo do sol, e o som mais comum era o canto dos galos ao amanhecer, um fenômeno estranho e hilário começou a intrigar o povo. Havia um galo que não cantava cocoricó. Ele cantava em japonês. O protagonista dessa história era o galo Hiroshi, um galo imponente de crista vermelha e penas brilhantes, que pertencia ao seu Kendi, o único japonês da vila. Seu Kendi era um senhor pacato, que vivia em seu sítio com sua plantação de hortaliças e uma criação de galinhas. Ele tinha um rádio antigo, meio quebrado, que ele tentava consertar, mas que só pegava uma estação de rádio estrangeira, com músicas e vozes em japonês, cheias de sons estranhos e melódicos. O galo Hiroshi, desde pintinho, era criado solto pelo quintal, sempre por perto do seu Kendi, e principalmente do rádio quebrado. Ele ouvia as vozes e as músicas em japonês o dia inteiro. No começo, ninguém notou nada. Hiroshi era um galo como outro qualquer. Até que um dia, ao invés do tradicional cocoricó, que anunciava o amanhecer, um som totalmente inusitado ecoou pelo vilarejo. Era um canto forte, altivo, mas que parecia dizer algo como "Ohayo gozaimasu", bom dia. Depois vinha um som que lembrava um konnichiwa, boa tarde, ou um arigato, obrigado. O povo de Rio das Flores, que acordava com o canto dos galos, ficou perplexo. Mas que diabo de galo é esse que canta em outra língua? Perguntavam uns aos outros, coçando a cabeça. A princípio pensaram que era loucura, mas o canto se repetiu dia após dia. O galo Hiroshi cantava ao amanhecer, com um vigor que parecia de quem queria dar um recado muito importante, mas que ninguém entendia. O mistério foi se desvendando aos poucos. Seu Kendi, com seu jeito tranquilo, explicou. Ah, é o Hiroshi! Ele escuta o rádio o dia todo. Acho que ele aprendeu a cantar no meu rádio quebrado. A notícia do galo que cantava em japonês se espalhou como pólvora. Gente de vilarejos vizinhos vinha a Rio das Flores só para ouvir a proeza do Hiroshi. As pessoas se reuniam na frente da casa do seu Kendi ao amanhecer, com os celulares em punho, esperando o show. Quando Hiroshi soltava um "Ohayo gozaimasu", o povo ria e batia palmas. Se ele arriscava um "sayonara", adeus, ao entardecer, as crianças acenavam para o galo. E quando ele misturava os sons,
fazendo um verdadeiro cocoricó japonês. Era uma festa. O galo Hiroshi virou a maior celebridade de Rio das Flores. As crianças tentavam imitá-lo. Os adultos que antes só conheciam o cocoricó, agora arriscavam umas palavras em japonês, mesmo sem saber o que significavam. Seu Kendi, antes um homem discreto, agora era o pai do galo japonês. Ele ria da situação, mas também sentia orgulho de seu bicho de pena. O mistério de como o galo aprendeu a imitar os sons do rádio, e não apenas o cocoricó de outros galos, nunca foi totalmente desvendado. Alguns diziam que ele era um galo superdotado. Outros, que o rádio quebrado tinha uma alma que ensinava a língua japonesa ao bicho. Mas, para o povo de Rio das Flores, a explicação não importava. O que importava era a alegria e a curiosidade que o galo Hiroshi trouxe. A história do galo que cantava em japonês se tornou um causo lendário em Rio das Flores. Era contada nas festas, nas rodas de prosa, sempre com muitas risadas e uma pontinha de admiração. Era um lembrete divertido e comovente de que a vida no interior é cheia de surpresas, que os animais têm suas próprias inteligências e que a cultura, mesmo que venha de um rádio quebrado, pode criar as situações mais inusitadas e inesquecíveis e que, no final das contas, um bom Ohayo gozaimasu de um galo japonês valia mais que qualquer despertador. A galinha que só botava aos domingos. No pequeno sítio do seu Zé do Galinheiro, lá em Vargem Bonita, onde o sol batia forte e a vida era regida pelos animais, vivia uma galinha que era a mais esquisita da criação. A Dona Clara. Ela era uma galinha carijó, com penas pretas e brancas, que andava com uma empáfia que parecia dizer: "Eu sou especial." E era mesmo. Dona Clara tinha um hábito peculiar. Ela só botava ovos aos domingos. Durante a semana, seu Zé, que era um homem paciente e cuidadoso com suas galinhas, olhava nos ninhos, procurava em todos os cantos do galinheiro. Nem sinal de ovo da Dona Clara. Ela andava por ali, ciscando, comendo milho, fazendo tudo que uma galinha normal fazia, mas sem dar o menor sinal de que ia botar. "Essa galinha é folgada, só quer saber de passear", resmungava seu Zé, coçando-o a cabeça. Mas chegava o domingo. Ah, o domingo! Era dia de ir à missa, de almoçar macarronada e de ver a mágica acontecer. Dona Clara, como que por encanto, entrava no ninho e, em questão de horas, botava não 1, nem 2, mas 4, 5, às vezes até 6 ovos enormes e perfeitamente brancos. Era como se, durante a semana, ela estivesse acumulando a produção para o dia sagrado. A notícia da galinha que só botava aos domingos se espalhou por Vargem Bonita. No começo, ninguém acreditava. "Seu Zé tá inventando moda para não vender ovo na semana", diziam as mais desconfiadas. Mas seu Zé, que era um homem de palavra, convidou o povo para testemunhar. E lá iam os curiosos aos domingos ver a proeza da Dona Clara. E ela cumpria o prometido. Entrava no ninho e, depois de um tempinho, saía com aquela cara de quem tinha feito um grande feito. E lá estavam os ovos, branquinhos e lustrosos. O mistério virou assunto de prosa na venda. Do seu Tonho, na igreja, nas rodas de café. A dona benzedeira Inácia dizia que a galinha tinha um pacto com o dia do Senhor. "É uma galinha abençoada. Ela guarda o milagre para o dia do descanso." O Zé do Pasto, que era um gozador, falava que Dona Clara era uma galinha moderna, que tirava a semana de folga e só trabalhava no fim de semana como os doutores da cidade. Alguns falavam em superstição, outros em magia. Ninguém encontrava uma explicação lógica. Seu Zé tentou de tudo para que Dona Clara botasse durante a semana. Colocou mais milho,
deu vitaminas, mudou o ninho de lugar. Nada. A galinha permanecia firme em sua rotina dominical. Podia ser terça, quarta, sexta. Ela nem tchum. Mas chegava o domingo. Era batata. Ovos garantidos. O engraçado é que os ovos de Dona Clara eram os mais disputados de Vargem Bonita. O povo acreditava que, por serem botados aos domingos, eles tinham um quê a mais. Eram usados para fazer bolos especiais, omeletes milagrosos e até para simpatias. Os ovos da Dona Clara eram reservados com antecedência. Seu Zé, que antes resmungava, agora sorria. Sua galinha, antes folgada, virou a galinha mais famosa e lucrativa do sítio. Ela tinha seu próprio horário de trabalho e o respeitava. Arrisca pontos à história da galinha, que só botava aos domingos, se tornou um causo lendário em Vargem Bonita. Era contada nas festas, nas rodas de tereré, sempre arrancando gargalhadas e admiração pela galinha disciplinada. O mistério de Dona Clara nunca foi desvendado pela ciência. Mas para o povo do interior, a explicação era simples e cheia de poesia. Era a prova de que a natureza tem seus próprios ritmos, seus próprios segredos. E que, às vezes, a mais peculiar das galinhas pode nos ensinar sobre a paciência, sobre o valor do tempo e sobre como a vida, mesmo na simplicidade do campo, é cheia de surpresas divertidas e inusitadas. E que, no final das contas, o melhor ovo era aquele que esperava pacientemente pelo domingo para ser entregue. O primeiro abraço do pai aposentado. No vilarejo de Poço Fundo, cravado entre as montanhas e o rio que serpenteava preguiçoso, a vida era feita de trabalho pesado na roça e de respeito às tradições. E a maior tradição, quase uma lei, não escrita, era a figura do pai. O chefe de família, o provedor, o homem duro, mas justo. E nenhum pai era mais duro como pedra que o seu Antenor. Seu Antenor era um homem de poucas palavras, rosto marcado pelo sol, mãos calejadas pela lida na terra. Ele era um rocha. Não demonstrava carinho com abraços ou beijos. Seu amor era expresso no pão na mesa, na roupa lavada, no teto sobre a cabeça. Para ele, afeto era cuidado, não toque. Os filhos, o Zé, a Maria e o caçula, Pedro, cresceram sob seu comando, respeitando-o, mas sempre com uma distância. Um medo de quebrar a barreira do silêncio e da seriedade do pai. A vida de seu Antenor era o trabalho. Desde o amanhecer até o sol se pôr, ele estava na lida, cultivando a terra, cuidando do gado. Era um homem que parecia ter a terra nas veias e a dureza da pedra no coração. E assim se passaram os anos. As crianças viraram adultos, construíram suas próprias famílias, mas a relação com o pai continuava a mesma. Respeito, admiração, mas nunca um abraço. Até que a vida, com sua sabedoria, chegou com a idade. Seu Antenor, depois de décadas de labuta, precisou se aposentar. As pernas não eram mais as mesmas. Os braços já não tinham a mesma força. Ele teve que entregar a enxada para o Zé, o filho mais velho. E foi aí que a rotina de seu Antenor mudou, e com ela algo em seu interior. Ele não tinha mais a lida diária para ocupar sua mente e seu corpo. Passava os dias na varanda, sentado em sua cadeira de balanço, observando o tempo passar, o sítio que antes era seu. No começo ele resmungava, sentia-se inútil, deslocado. Os filhos tentavam conversar, mas ele, por hábito, ainda mantinha a pose de durão. Até que um dia o netinho mais novo, o Lucas, de uns 5 anos, estava brincando no quintal e caiu. Rastejou, choramingando, até a cadeira do avô. Seu Antenor, por instinto, estendeu a mão. Lucas, com a inocência da criança, não se importou com a rigidez do avô e se aninhou nas pernas dele. O velho homem pegou o neto no colo, algo que nunca fizera com os próprios filhos quando eram pequenos.
Sentiu o calor do corpinho do menino, o cheiro de criança, e um nó se formou em sua garganta. Naquele momento, algo se quebrou dentro do seu antenor. A dureza de anos se desfez como grãos de areia. Ele olhou para o netinho e depois, sem que percebesse, seus olhos encontraram os do filho Pedro, o caçula, que observava a cena de longe, com os olhos marejados. Pedro, com coragem, se aproximou. Ele viu nos olhos do pai algo que nunca tinha visto. Uma fresta, uma abertura. Sem pensar muito, ele estendeu os braços, e o inimaginável aconteceu. Seu antenor, o pai duro como pedra, o homem que nunca abraçara os filhos, que se sentia desconfortável com demonstrações de afeto, abriu os braços e abraçou o filho. Foi um abraço desajeitado no começo, um pouco duro. Mas foi um abraço. Pedro sentiu o cheiro de roça, o cheiro de pai. As lágrimas rolaram soltas pelos rostos dos dois. Era um abraço que carregava anos de silêncio, de distância, de amor não dito. Um abraço que curava feridas e quebrava barreiras. A notícia do primeiro abraço do pai aposentado se espalhou por Poço Fundo. Não foi uma fofoca, mas uma bênção. As irmãs Maria e Zé, ao verem a cena, também se aproximaram e, pela primeira vez, receberam um abraço do pai. A aposentadoria de seu antenor trouxe mais que descanso. Trouxe a redescoberta da família, a suavidade da alma. Ele continuou sendo o seu antenor, um homem de poucas palavras, mas seus gestos, agora, eram cheios de carinho. Ele aprendeu a abraçar os netos, a rir das brincadeiras, a ouvir as prosas. Primeiro abraço do pai aposentado virou uma lenda em Poço Fundo. Uma lenda que não fala de milagres ou de assombrações, mas do milagre da transformação humana. Era um lembrete para todos, que o amor, mesmo que guardado a 7 chaves, sempre encontra um caminho para se manifestar. Que nunca é tarde para um gesto de carinho. E que, às vezes, a maior força de um homem não está em sua dureza, mas em sua capacidade de se abrir, de se entregar ao afeto e de abraçar aqueles que mais ama. A foice que cortava só capim triste. No pequeno sítio do seu Benedito, aninhado em meio aos morros verdejantes de Minas Gerais, onde o orvalho da manhã beijava a grama e o cheiro de terra molhada era o perfume do dia, havia uma peculiaridade que ninguém conseguia explicar. Seu Benedito era um homem simples, de poucas palavras, mas com uma sabedoria que parecia vir do próprio chão. E ele possuía uma foice. Não era uma foice comum. Era a foice que cortava só capim triste. Seu Benedito passava os dias roçando o seu pasto, cuidando do seu gado. Ele usava a mesma foice há anos, uma ferramenta velha, de lâmina já gasta, mas que ele afiava com um carinho de quem cuidava de um tesouro. E a fama daquela foice e do que ela fazia se espalhou por toda a região. Acontecia que, quando o pasto estava viçoso, verdinho, e seu Benedito estava com o coração leve, feliz com a vida, a foice passava pelo capim como um sussurro. Cortava o que era necessário, mas deixava o pasto ainda bonito, como se a lâmina respeitasse a vida que ali brotava. Mas quando o seu Benedito estava com o coração pesado, cheio de preocupações, mágoas ou tristezas, a foice parecia ter vida própria. Ela não cortava o capim com a mesma facilidade. Era como se a lâmina ficasse pesada, arrastando-se pela terra. E quando finalmente cortava, parecia escolher apenas o capim que estava murcho, amarelado, sem vida. O capim que estava triste, exatamente como o dono da terra. Esse capim sente as mágoas do dono da terra, moço, dizia seu Benedito, com seu jeito calmo, explicando a quem perguntava. Se a gente tá com o coração pesado, o capim fica pesado também. E a foice, coitada, ela só corta o que tá no mesmo sentimento.
O povo de Poço Fundo, onde ficava o sítio de seu Benedito, começou a observar. Quando seu Benedito estava preocupado com a seca e seu rosto carregava uma sombra de tristeza, a foice parecia mais lenta e as levas de capim seco e sem vida eram maiores. Se um de seus filhos adoecia e o semblante do seu Benedito se entristecia, a foice fazia um trabalho de limpeza, tirando o capim mais fraco, como se quisesse aliviar o peso da terra. Mas quando a chuva voltava, ou um neto nascia, e a alegria tomava conta do seu Benedito, a foice cortava o capim com uma leveza e uma precisão que pareciam milagrosas, deixando o pasto exuberante. O mistério da foice que cortava só capim triste se espalhou. Alguns riam, achando que era bobagem de velho. Outros, mais sábios, acreditavam na sensibilidade da terra e na conexão do homem com o que planta. Os vizinhos, quando viam seu Benedito com a foice, já sabiam como ele estava. Se ele voltava do pasto com a foice brilhando e o capim parecendo mais bonito, era sinal de que o coração do velho estava em paz. Mas se a foice parecia suja de terra e as pilhas de capim cortado eram de palha seca, eles sabiam que seu Benedito estava em alguma aflição. Um dia, seu Benedito estava com uma tristeza imensa. Sua vaquinha mais antiga, a Mimi, estava muito doente. Ele sentou-se à sombra da mangueira, com a foice ao lado, e chorou em silêncio. A foice parecia refletir a luz do sol, de forma opaca, sem brilho. Ao levantar-se para roçar, ele pegou a foice, e ela parecia pesada em sua mão. Ele começou a cortar o capim, e, para sua surpresa, a foice cortou o capim mais seco, mais murcho, abrindo clareira na lavoura. E por baixo, ele viu um broto verde, um novo capim, forte, nascendo. Era como se a foice estivesse limpando o terreno para algo novo brotar, mesmo em meio à dor. A foice que cortava só capim triste não era mágica. Era um espelho da alma do seu Benedito, que mostrava que a terra, em sua sabedoria, refletia os sentimentos de quem a cuidava. E que, assim como o capim triste era cortado para dar lugar a um novo crescimento, as mágoas também podiam ser aparadas para que a alegria brotasse novamente. A história da foice que cortava só capim triste virou uma lenda em Poço Fundo. Uma lenda que não fala de assombração, mas da profunda conexão entre o homem e a natureza. Era um lembrete para todos que a terra sente, as ferramentas trabalham com a energia que lhes é dada e que a maior colheita não é de grãos, mas de paz no coração. E que, às vezes, um simples ato de roçar o capim pode ser uma meditação, uma forma de entender e curar as próprias mágoas, deixando para trás apenas o que é triste e abrindo espaço para o novo florescer. A casa que chorava à noite. No fim da estrada de terra de cedro alto, quase escondida por um emaranhado de ipês e flamboyants, ficava uma casinha, simples, de paredes brancas descascadas e telhado de telha colonial, que parecia mais uma pintura antiga. Era a casa da Dona Quitéria, uma senhora pequena e silenciosa que vivia sozinha. Mas não era a Dona Quitéria que chamava essa atenção, e sim a casa. Diziam em cedro alto que a casa chorava à noite. Não era um choro de soluços ou lamentos, audíveis, mas um choro de goteiras. Goteiras misteriosas que pingavam, em horários específicos, sempre nos mesmos lugares, como se a casa derramasse lágrimas em meio à escuridão. O fenômeno começou depois que o marido de Dona Quitéria, o seu Tobias, partiu para o outro plano. Seu Tobias era um homem alegre, violeiro, que enchia a casa de risadas e cantigas. Com sua partida, a casa se silenciou e o sorriso de Dona Quitéria murchou. As primeiras lágrimas da casa foram notadas pela própria Dona Quitéria.
Todas as noites, pontualmente, quando o relógio da parede batia 2 badaladas da madrugada, um pingo caía na sala de estar, bem no centro do tapete. Depois, por volta das 4 da manhã, outro pingo na cozinha, perto do fogão de lenha. E, por fim, com as primeiras luzes do amanhecer, um pingo solitário na varanda, na mesinha de madeira. Dona Quitéria, a princípio, pensou que era defeito no telhado. Chamou o seu João, o carpinteiro, que inspecionou tudo. Dona Quitéria, não tem um buraco nessa telha. A senhora está sonhando. Mas as goteiras persistiam, nos mesmos horários por anos a fio, independente de fazer sol ou chuva. O mistério da casa que chorava à noite se espalhou por Cedro Alto. O povo, com sua crença na alma dos lugares, começou a tecer suas próprias explicações. A dona Benzedeira Celeste dizia que a casa sentia a falta do seu Tobias. A casa sente a saudade da alegria que ele trazia. Essas goteiras são as lágrimas da casa, que chora pela ausência do violeiro. Os mais céticos falavam em dilatação, dos materiais, em algum fenômeno físico que a umidade e a temperatura causavam. Mas não conseguiam explicar a pontualidade e a repetição exata nos mesmos pontos. Para alguns, era o próprio espírito de seu Tobias, que não queria que a casa sentisse sua falta e tentava se manifestar de alguma forma. Dona Quitéria, que já era uma mulher de poucas palavras, tornou-se ainda mais introspectiva. Ela conviveu com as goteiras por anos. Às vezes, sentava-se na sala à meia-noite, esperando o primeiro pingo, como se fosse um lembrete do tempo que passou. Ela não sentia medo. Sentia uma tristeza familiar, um eco da sua própria dor. As goteiras eram as companheiras de suas noites solitárias. Ela as ouvia e, de certa forma, elas pareciam validar sua própria saudade. Não eram gotas de água, mas de memória. Um dia, Dona Quitéria adoeceu. A casa de telhado chorão ficou ainda mais silenciosa. Os vizinhos cuidavam dela, e as goteiras continuavam a pingar nos seus horários. Um lamento constante no fundo da noite. Quando Dona Quitéria também partiu, a casa ficou vazia. Os herdeiros, filhos que moravam na cidade, decidiram vender o sítio. A casa, com seu mistério das goteiras, foi limpa, reformada e ganhou novos moradores. E a surpresa veio quando o novo casal, que nada sabia da história da casa, começou a relatar. É impressionante! Todas as noites, pontualmente às 2 da manhã, cai um pingo na sala. Depois às 4, na cozinha. E ao amanhecer, na varanda. O choro da casa continuava. O fenômeno não era ligado aos antigos moradores, nem ao telhado. Era algo da própria casa. Um segredo. Uma memória ancestral que ela guardava. A casa que chorava à noite virou uma lenda em Cedro Alto. Uma lenda que falava da alma dos lugares, da capacidade de uma casa de absorver e expressar os sentimentos de seus moradores. Era um lembrete para todos, que algumas dores são tão profundas que se enraizam, que se tornam parte do próprio ambiente. E que, talvez, as goteiras da casa de Dona Quitéria não fossem apenas água, mas as lágrimas silenciosas do tempo, da memória e da saudade, pingando eternamente na escuridão. Seu Tonho e o pneu de trator fantasma. No vilarejo de Boa Vista, onde as estradas eram de terra batida e o maior luxo era ter um trator, a vida era pacata. Mas a pacatez foi quebrada por um mistério que causou mais confusão que boi brabo em dia de feira. O pneu de trator fantasma. O protagonista dessa história era o seu Tonho da Horta, um homem trabalhador, meio ranzinza, que possuía o único trator velho da região. Seu trator, um Massey Ferguson antigo, tinha um pneu traseiro, que vivia furando. Seu Tonho remendava,
Mas o pneu era teimoso. Um dia, seu Tonho conseguiu um pneu de trator novinho, gigante, daquele que parece uma roda de carreta. Trocou o velho, jogou o pneu furado num canto do terreiro, perto da cerca, e nem pensou mais nele. Mas foi aí que a confusão começou. A primeira a ver foi a dona Cotinha, a fofoqueira oficial de Boa Vista. Ela voltava da missa num domingo de sol e viu algo estranho na rua. Um pneu de trator, enorme, velho e remendado, rolando sozinho pela estrada. Dona Cotinha esfregou os olhos. Achou que era miragem. Mas o pneu continuou rolando, calmamente, como se tivesse um destino. Jesus, é assombração! Ela gritou correndo para casa. No dia seguinte foi a vez do Zé do Correio, que entregava as cartas de bicicleta. Ele vinha pela estrada principal quando o pneu de trator, do nada, surgiu de um atalho e cruzou à sua frente, fazendo o Zé desviar bruscamente e quase cair na vala. O pneu seguiu reto, rolando serenamente. Vi um pneu rolando sozinho. Com certeza, é alma penada de trator, jurou Zé do Correio, pálido. Os relatos se multiplicaram. O pneu fantasma aparecia nos lugares mais inusitados. Uma noite, o padre Eustáquio voltava de uma visita a um doente e viu o pneu parado no meio da ponte velha, bloqueando a passagem, como se estivesse esperando alguém. Quando o padre acendeu a lanterna, o pneu deu um salto e rolou para o mato. A dona Florinda, que tinha umas galinhas fujonas, jurou ter visto o pneu dentro do seu galinheiro, rolando lentamente como se estivesse inspecionando os ovos. Crianças, que antes brincavam na rua até tarde, começaram a voltar para casa mais cedo, com medo do pneu que anda. O mistério do pneu de trator fantasma virou a maior lenda de Boa Vista. O povo estava apavorado. Uns diziam que era um espírito de um lavrador que morreu atropelado por um trator. Outros, que o pneu velho de seu Tonho tinha ganhado vida de tanto ser maltratado. Seu Tonho, a princípio, não acreditava. Isso é invenção de gente desocupada. Mas quando ele mesmo, um dia, encontrou seu pneu velho na porta de sua casa, sujo de lama e com um remendo solto, ele começou a tremer nas bases. Aquele era o pneu que ele tinha jogado no canto do terreiro. Como ele tinha ido parar lá, seu Tonho, então, resolveu pôr fim ao mistério. Numa noite de lua cheia, ele se armou de uma garrafa de cachaça, para a coragem, e uma lanterna, e se escondeu atrás de uma moita, de olho no canto onde tinha jogado o pneu velho. A noite avançou, silenciosa. O sereno caía. Seu Tonho já estava quase dormindo quando viu. O pneu, de repente, deu um solavanco e começou a rolar. Devagar, com um som abafado na terra. Rolava sozinho. Seu Tonho quase infartou. Mas ele, homem da roça que não se rendia, fácil, pegou a lanterna e apontou. E o que ele viu o fez cair na gargalhada. No buraco do centro do pneu, escondido, havia um cachorro. Um cachorro vira-lata, pequeno, magro e de pelo marrom, que havia se enfiado no pneu para se proteger do frio. E o cachorro inquieto se mexia, fazendo o pneu rolar. Ele corria dentro do pneu, empurrando-o para frente, para trás, para os lados. O pneu não era fantasma. O motor do pneu era um cachorro aventureiro que tinha feito do pneu sua casa e seu brinquedo. O segredo foi desvendado. O cachorro, que não tinha nome e que ninguém sabia de onde veio, havia transformado o pneu de trator em seu meio de transporte noturno e seu esconderijo. A história do seu Tonho e o pneu de trator fantasma virou a maior gozação de Boa Vista. O susto virou risada. O mistério, uma anedota divertida. O cachorro, que ganhou o nome de Rodagem, foi adotado por seu Tonho e virou o xodó da fazenda, embora ainda fosse pego de vez em quando
rolando pelo quintal dentro de algum objeto redondo. Era um lembrete, divertido e comovente de que a vida no interior é cheia de surpresas, que a imaginação do povo é fértil e que, às vezes, a mais assustadora das assombrações pode ser explicada pela simplicidade de um cachorro procurando um lugar para dormir. O cachorro, que esperou o dono no portão por 12 anos. Na pequena e pacata cidade de Águas Claras, onde o tempo parecia passar mais devagar e os laços de vizinhança eram fortes como raízes, uma lenda urbana, real e comovente começou a nascer. A história de um amor incondicional, a história de um cachorro que por 12 longos anos esperou seu dono no portão. O protagonista dessa lenda era o Fiel, um vira-lata de porte médio, pelo cor de caramelo e olhos inteligentes. Fiel era o companheiro inseparável do seu Gaspar, um velho aposentado que morava sozinho em uma casa simples, com um jardim florido e um portão de madeira que dava para a rua. Seu Gaspar e Fiel eram a dupla mais conhecida de Águas Claras. Andavam juntos pela cidade, o velho com seu andar arrastado e o cachorro sempre a seu lado, como uma sombra leal. A vida de seu Gaspar, no entanto, foi interrompida por uma doença repentina. Ele precisou ser levado às pressas para o hospital na cidade grande, a quilômetros de distância. Naquele dia, seu Gaspar saiu pela porta da frente, acenou para Fiel, que estava sentado no portão, e disse: "Já volto, meu amigo. Espere por mim." Mas seu Gaspar não voltou. A doença era grave demais e ele partiu, deixando a casa vazia e um cachorro com o coração partido. Fiel, o cachorro, ficou. Ele não saiu do portão. Dia após dia, chuva ou sol, frio ou calor, lá estava Fiel. Sentado, deitado ou com o focinho apoiado nas tábuas do portão, seus olhos fixos na estrada, esperando. Os vizinhos, comovidos, tentavam levá-lo para casa. Davam comida, água, faziam carinho. Fiel comia, bebia, permitia o afago. Mas assim que solto, voltava para o seu posto de vigília no portão. Os meses se tornaram anos. 1 ano, 2 anos, 5 anos. Fiel envelhecia no portão. Seu pelo cor de caramelo começou a clarear. Seu passo a ficar mais lento. Seus olhos, antes cheios de energia, agora carregavam uma melancolia profunda, mas ainda a mesma esperança. A história do cachorro, que esperou o dono no portão por 12 anos, se espalhou para além de Águas Claras. Jornalistas vieram, curiosos, filmaram. Mas Fiel continuava ali, imperturbável, em sua missão silenciosa. Ele era um testemunho vivo do amor incondicional. As crianças da cidade passavam pelo portão e acenavam para Fiel como se ele fosse um monumento vivo. Elas aprendiam sobre lealdade com aquele vira-lata. Os adultos que muitas vezes se desesperavam com as dificuldades da vida, olhavam para Fiel e sentiam um misto de tristeza e admiração. Aquele cachorro, em sua simplicidade, era um exemplo de resiliência e de fé. Alguns vizinhos, quando passavam pelo portão, sentiam que Fiel não esperava apenas o seu Gaspar. Ele esperava por todos nós, por um mundo mais leal, mais puro, mais amoroso. 12 anos se passaram. Fiel já era um cão idoso, com a saúde frágil, mas ainda com a alma no portão. Numa tarde de sol ele estava lá, deitado, com a cabeça apoiada nas patas, olhando para a estrada. O vento soprou suavemente e um cheiro familiar pareceu envolver o ar. Fiel levantou a cabeça e fechou os olhos. Ele não voltou. Fiel finalmente partiu para encontrar seu Gaspar. A cidade de Águas Claras chorou a partida de Fiel. Ele não era apenas um cachorro, era parte da alma da cidade. Em sua homenagem,
A prefeitura instalou uma pequena estátua de um cachorro, sentado no portão, no local exato onde Fiel passou 12 anos de sua vida. O cachorro que esperou o dono no portão por 12 anos virou uma lenda imortal em Águas Claras e em muitos outros lugares. É uma história que se conta para crianças e adultos, sobre a pureza do amor que transcende a compreensão humana. É um lembrete para todos, que a lealdade não tem preço, que a esperança pode durar uma vida inteira e que, às vezes, a maior das lições de amor nos é dada por um simples cachorro que esperou fielmente por seu dono, até o último suspiro. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal pra gente se ver no próximo vídeo. Até mais!